Paz, amados irmãos, um bom dia, uma boa manhã de domingo. Eu estou aqui para dar continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo para a nossa escola bíblica e hoje nós vamos ler a página 10 da nossa revista Didaquê, que tem por título A Missão Cristã no Mundo. Por favor, abra aí sua revista na página 10. O texto que nós vamos usar por referência é Lucas capítulo 10, do 1 ao 12. Então ele inicia dizendo que o ser humano é criado à imagem de Deus e a partir dessa criação ele recebe uma tarefa: cuidar e cultivar a terra. No decorrer dos anos isso nunca mudou. Sempre existiu uma tarefa a ser cumprida, uma mensagem a ser enviada. Ninguém está isento dessa missão. Ninguém está isento de exercer uma missão em sua vida. Ninguém vive sem uma atividade, isso é o que confere uma razão e uma beleza para se viver. Missão significa uma função, um poder dado a alguém para exercer algum tipo de atividade. É um encargo, uma incumbência, é algo que é dado como confiança para que seja executado. Eu queria que você lesse agora comigo o texto base para a nossa reflexão. Lucas capítulo 10, do 1 ao 12. Abra sua Bíblia comigo e me acompanhe nessa leitura. Lucas 10, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante de si, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Portanto, lhes dizia: a colheita é verdadeiramente grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua seara. Ide pelo caminho, e eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não carregueis bolsa, alforje, calçados, e não saudais a nenhum homem pelo caminho. E em qualquer casa em que vocês entrarem, digam sempre primeiro: a paz seja com essa casa. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela retornará para vocês. Permaneçam na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles lhe derem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que vocês entrarem e eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vocês. Curem os enfermos que houver naquela cidade e digam-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrares e eles não receberem vocês, saiam pelas suas ruas e digam: até há muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos contra vocês. Contudo, sabei disto, que o reino de Deus é chegado entre vocês. Mas eu vos digo que há mais tolerância haverá naquele dia contra Sodoma do que para a cidade que rejeitar a mensagem do Senhor. Qual o objetivo desse estudo, do estudo dessa manhã? É ressaltar as orientações de Jesus, a fim de contribuir para o pleno cumprimento da missão cristã nos nossos dias. Agora eu convido você para que a gente possa lançar luzes sobre esse texto. Primeiro ponto, esse texto é exclusivo do livro de Lucas. A missão de Jesus para essas 70 pessoas e enviá-las de 2 em 2 é dar um apoio mútuo para essas pessoas e reforçar o testemunho em cada cidade e em cada casa em que eles participavam. Esse texto é muito semelhante a Mateus capítulo 10, versículo do 1 ao 15, o envio dos 12 apóstolos. Mas agora é muito mais detalhado o envio, a missão que o Senhor Jesus entregou a essas 70 pessoas. O comentarista William Barclay fala que essa passagem, em termos de proporções, demanda uma organização muito maior do que aquela comissionada aos 12 apóstolos. E você deve estar se perguntando aí, então por que o número 70? A teologia e grandes pensadores vão atribuir vários significados ao termo das 70 pessoas que foram escolhidas para propagar essa mensagem. O primeiro ponto é que, segundo o pensamento do teólogo Leon Morse, esse número 70 representa um símbolo de todas as nações do mundo
de todas as nações do mundo da época. Encontra base em Gênesis capítulo 10, quando eles nomearam os 70 nomes hebraicos. Outras pessoas avaliam que o número 70 representa o número de anciões que o próprio Moisés nomeou lá em Números capítulo 11, versículo 16 e 17. Algumas pessoas também remontam o número 70 aos 70 membros do Sinédrio judaico. De uma forma geral, o número 70 retrata que a convocação de Jesus retratava uma grande missão a ser realizada. Agora nós chegamos ao grande ponto, a mensagem. Os homens que foram separados e receberam a missão tinham o dever de enviar uma mensagem, ou seja, a realização da missão cristã no mundo tem exigências que precisam ser conhecidas. O autor dividiu esse estudo em 5 tópicos e eu quero que você me acompanhe na condução de cada tópico. O primeiro tópico é a consciência do chamado divino. Precisamos entender, assim como está escrito no versículo 1 de Lucas capítulo 10, quem tem o desejo de separar esses homens, quem tem o desejo de escolher esses homens, ou seja, quem é que evidencia o chamado? Claro, a evidência desse chamado é de Jesus. É Ele quem separa, é Ele quem convoca. É Jesus quem toma a atitude de incumbir a missão aos seus discípulos. E quando eles recebem essa missão, eles têm a consciência e atenderam prontamente a mensagem do rei. No versículo 2, o entendimento é de que eles não vão conseguir sozinhos. E veja lá em Lucas capítulo 2, eles chegam a um entendimento. E o entendimento é esse. Lá no verso 2, eles não vão conseguir fazer isso sozinhos. A mensagem é muito grande. E se é Deus quem chama os trabalhadores, a quem é que nós devemos pedir mais trabalhadores? Nós devemos pedir ao dono da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. É Deus quem chama, é Deus quem envia, é Ele quem capacita. E tudo isso é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, conforme Atos capítulo 13, versículos do 1 e 3, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Cada um de nós precisa discernir o chamado do Senhor para as nossas vidas. E Ele chama cada um. Ele me chamou e Ele chamou você conforme o seu próprio propósito. Disse Jesus lá em João capítulo 15, versículo 16: não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. E eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos, e que os vossos frutos permaneçam. Segundo ponto, o homem chamado por Deus, o homem que recebe esse chamado divino, ele precisa ter desprendimento com as coisas. Desprendimento é uma característica de quem é abnegado, que ele não tem interesse pelo que tem. É alguém extremamente satisfeito com qualquer situação. No versículo 4, Jesus deixa muito claro: não leve bolsas, sandálias ou alforje. Você não deve se envolver com aquilo que é terreno. Nós não podemos perder tempo porque o chamado é extremamente urgente. Muitas pessoas estão morrendo e Jesus sabia disso, por isso ele falou para os seus discípulos que tivessem urgência em pregar a mensagem que o Senhor os comissionou. Se a gente avança mais um pouco e vai lá para o versículo 7, para o versículo 8, nós vamos ter o ensinamento de Jesus em uma atitude contrária à ganância. Eles não estavam cumprindo a missão para o seu próprio proveito. Eles estavam cumprindo a missão de Jesus e essa mensagem é extremamente urgente. Segundo a Didaquê, um livro que foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo, é o primeiro livro de disciplina da igreja. Eu queria que você lesse na sua revista comigo agora. Fala o seguinte: ele, o profeta, não deve ficar mais que um dia, ou se necessário, mais outro, ou seja, 2 dias. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar ao outro lugar, onde ele deve parar. E se pedir dinheiro, ele é um falso profeta também. O referido documento diz mais, e ele fala o seguinte: aquele que trabalha merece o seu salário, mas como servo do mestre não pode buscar o luxo para si. Essa é a ideia bíblica e ela é declarada lá em 1 Coríntios capítulo 9 e lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Paulo denunciou aqueles que estavam mercadejando a fé. E ele mostra isso em destaque, Jesus coloca isso em destaque. É o perigo das pessoas que são injustas. Você não está lá para fazer a sua própria missão. Você está indo cumprir a mensagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É justo que você receba por aquilo que você tem trabalhado, mas você não pode usurpar daqueles que de forma voluntária estão recebendo você em sua casa.
A gente passou pelo primeiro ponto, que foi a consciência que o nosso chamado é divino. A gente passou pelo segundo ponto, que nós precisamos ser desprendidos com as coisas terrenas. E nós vamos para o nosso terceiro ponto, a concentração na tarefa. Continuando no versículo 4, Jesus diz assim: quando vocês saírem, não percam tempo saudando as pessoas pelo caminho. Isso significa que aquele que tem uma missão sublime, ele precisa realizá-la de forma urgente. Ele não deve se deter com o que é de menor importância. Vocês estão me entendendo? As saudações naquele período eram extremamente longas e prolongadas. Isso não é novidade, isso não é algo que Jesus veio para fazer moda. Eliseu já tinha feito isso com Geíse, lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 19. Quando a mensagem é urgente, a gente não pode perder tempo, a gente não pode se deter com aquilo que é de menor importância. A missão precisa ser cumprida com muita concentração e urgência. A falta da concentração, ela prejudica o desempenho da missão. A gente precisa entender e se inspirar em Neemias. Neemias juntou todo o povo de Israel e, através da forte concentração na missão que eles estavam desempenhando, eles não se deixavam se envolver pelas circunstâncias. A tarefa cristã requer uma concentração e uma diligência, porque ela é uma mensagem muito importante, meus amados irmãos. Esse é o terceiro grande ponto. Siga comigo para a página 12. A gente vai para o nosso quarto tópico. Antes eu gostaria de fazer uma recapitulação com vocês. Você já entendeu que o nosso chamado, ele não vem pelos padrões da carne, ele vem pelos padrões divinos. Quando nós recebemos esse chamado, nós precisamos ser desprendidos com as coisas terrenas. Depois que a gente recebeu essa missão, depois que a gente recebeu essa incumbência, nós precisamos estar concentrados, compenetrados na tarefa da missão. A gente vai agora para o quarto tópico, o enfrentamento de oposições, lá na página 12. Jesus nos dá um alerta claro. Ele está nos enviando como ovelhas para o lugar de lobos, ou seja, nós estamos correndo perigo sim. É um alerta que, por onde nós passássemos, essa mensagem ela poderia ser rejeitada. E Jesus nos fala o que é que nós devemos fazer quando isso acontecer. Sacudir o pó. Significa dizer assim: eu entendo que você não entenda a mensagem, mas saiba de uma coisa, a condenação é iminente. E ele deixa isso muito claro do versículo 3 até o versículo 16. Você pode até não aceitar a mensagem, você pode até não aceitar os comissionados que estão transportando essa mensagem, mas saiba de uma coisa, a condenação é certa. Amados irmãos, nós encontraremos dificuldades na execução da tarefa. Eu gostaria que você lesse novamente essa lição comigo na última parte, quando ele diz o seguinte: os comissionados podem enfrentar oposições, eles podem enfrentar perseguições e rejeições, porém a Bíblia garante que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito lá em Romanos 8. É com essa convicção que devemos cumprir a missão cristã hoje. Jesus fala isso também quando ele está lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, que a gente não deve ignorar, mas que a gente deve perseverar durante as provações. A gente deve ser firme, com plena certeza daquele que nos chamou para a boa obra. Agora nós caminhamos para o quinto e último tópico, que é o compromisso com o conteúdo da missão. E qual a missão que nós recebemos, amados irmãos? A missão é a de levar a mensagem de Cristo, sem alterações, sem opiniões próprias. O dever do mensageiro é entregar a mensagem do Rei e não a sua própria mensagem. Essa é a grande distinção que nós devemos fazer. Quando nós anunciamos a mensagem do Rei, nós anunciamos a sua palavra, anunciamos as suas verdades, não aquilo que é conveniente a nós. Se a gente fosse analisar essa mensagem de forma mais clara, a gente poderia ver que dentro dessa mensagem existem 3 grandes ênfases dadas na missão de Jesus. A primeira ênfase para a mensagem de Jesus é a paz. No versículo 5, Jesus fala para que todas as vezes que nós chegarmos na casa, nós declarássemos a paz, que a paz esteja sobre essa casa. Nós precisamos declarar a paz, nós precisamos declarar as boas novas. Onde quer que o cristão chegue, ali a paz chegou, porque junto com o cristão, junto com você, meu irmão, está a boa notícia da salvação do Senhor. Dentre tantas as nomenclaturas, Jesus é o príncipe da paz. A sua igreja deve viver na paz e proclamar acima de tudo a
Paz, exatamente, meus amados irmãos, nós fomos chamados por Deus para proclamar e testemunhar da sua paz. A segunda ênfase da mensagem de Cristo é a libertação. E no versículo 9, na parte A, Jesus fala para que os seus discípulos curem os enfermos. E eles receberam autoridade para fazer isso. Acima de tudo, essa libertação, ela age em nossas vidas como a misericórdia de Deus. Somente em Cristo nós temos a plena libertação. Somente a partir de Cristo nós entendemos o quão miserável nós somos, o quão pecadores nós somos, e a partir disso podemos entender a graça de Deus e a salvação disponível em Cristo Jesus, amados irmãos. E caminhamos para a terceira e última ênfase da mensagem de Cristo, que é a iminência do reino. No versículo 9, na parte B, Jesus deixa muito claro, vocês precisam dar ênfase que o reino de Deus está próximo. E amados, eu imagino a vida daqueles homens anunciando a vida do reino que estava próximo, depois que Jesus subiu aos céus pela última vez e disse assim para os seus discípulos: eu vou, mas eu voltarei para vocês. Amados irmãos, imagine o coração desses homens, dia após dia se lembrando, será que o nosso Senhor voltará hoje? Será que é hoje a volta do nosso Rei? Então, dia após dia, eles eram animados, revigorados com a esperança de que o nosso Senhor voltaria naquele instante. Nós precisamos aguardar, tendo a plena certeza da iminência do reino e do retorno do nosso Rei. Esse é o tempo para pregar a salvação. Esse é o tempo para proclamar a salvação a todos os homens por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fazendo um apanhado de toda essa lição, a missão cristã confiada a nós consiste em proclamar a mensagem redentora do nosso Deus para a sua própria glória. Amém, meus amados irmãos? Nós somos chamados para enviar a mensagem de Cristo ao mundo. E agora eu gostaria de ampliar a discussão. Na sua perspectiva, quem é que é chamado a entregar a mensagem de Deus às outras pessoas? Será que são todas as pessoas? Será que são somente os cristãos? Será que são um grupo de pessoas dentro do grupo dos cristãos? Quem é que foi selecionado para proclamar a mensagem do nosso Rei? Me responda. Uma outra pergunta que eu gostaria de deixar para a sua meditação, e a lição deixa isso muito claro, é: quais as evidências de que a nossa comunidade tem cooperado para a missão de Cristo no mundo? É a nossa vez, ICND. O que é que nós estamos fazendo para proclamar as verdades do nosso Rei? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo respondendo essas questões. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar um alimento diário para que todos os dias você possa se alimentar da palavra de Deus e que você possa estar alimentado e possa entender a próxima lição, que é o amor na caminhada. Então, meu amado irmão, na segunda-feira você pode ler 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 14. Na terça-feira você pode ler Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8. Na quarta, Jeremias, capítulo 1, o capítulo inteiro. Na quinta, Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16. Na sexta-feira, Mateus 28, do 18 ao 20. No sábado, Lucas 10, do 13 ao 20. E no domingo, Atos, capítulo 9, dos versículos 1 até o versículo 25. Que você seja abençoado com essa mensagem, que as verdades do nosso Deus possam penetrar em seu coração e que você possa dar frutos para a glória do nosso Deus. Uma boa semana a todos vocês, e eu aproveito para reforçar. Próximo domingo nós estaremos aqui e nós queremos que você nos acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.